Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal pra gente falar um pouco mais sobre esse jogo do Grêmio contra o Atlético Mineiro, que foi complicadíssimo. O Grêmio não jogou nada, mas ganhou. E o importante nessa arrancada era ganhar. Depois agora tu tenta ajeitar, mas não dá pra achar que tá tudo normal, né? Eu quero falar sobre a entrevista do Gustavo Quinteiros. O Quinteiros, pra mim, pelo menos na minha concepção, ele é o famoso teimoso, sabe? Porque tem a questão da convicção, mas quando a convicção te mostra que tá dando errado aquilo que tu considerava convicção, se tu não muda, não é mais convicção, é teimosia. E por isso que eu acho que é teimosia. Mas vamos falar sobre isso, por exemplo. Ele de novo não botou nem um minuto sequer, nem Monsalvo, nem Cristaldo. Falou sobre isso depois do jogo porque foi perguntado. Teimosia de esquema, fica muito claro. E ele teve dificuldade ontem de novo pelas laterais. E ele assumiu isso, tanto que ele justifica a troca do Igor Serrote pelo João Lucas, e que deu mais errado ainda, porque o gol do Atlético Mineiro é justamente uma falha defensiva do João Lucas de novo, porque ele não marca nada. E outra, né? Rodízio de capitães. Não. Aí é pra matar, né? Mas vamos falar sobre tudo isso. Já aproveita e te inscreve no canal. Muito obrigado pelos ótimos números da jornada de ontem. Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações. Tá chegando um rápido recado aí da fluência inglesa. Tá falando inglês? Não é fluente? Poxa, é mais fácil do que tu pensa. Te liga no recado que tá chegando. Por que a maioria dos brasileiros não se torna fluente em inglês, mesmo passando anos estudando cursos e aplicativos? Na Semana da Fluência Básica, a hashtag Treinamentos vai resolver de uma vez por todas esse dilema e mostrar o caminho certo para você dominar o inglês com mais facilidade e rapidez. Vão ser 4 aulas totalmente práticas e inéditas, sem decoreba e regras gramaticais chatas que só confundem e travam a língua e a mente. Tudo baseado no método científico simples que já ajudou mais de 2.400 brasileiros a se comunicarem com naturalidade e sem medo nesse idioma. Vai ter também apostilas, passo a passo com o resumo das aulas, exercícios, prática de conversação ilimitada e até mesmo certificado de participação. É um curso totalmente gratuito e ao vivo, dos dias 31 de março a 3 de abril, sempre às 19h30 no YouTube. Se você quer destravar seu inglês para abrir portas na sua vida profissional e pessoal, precisa garantir já sua vaga no site oficial da Semana da Fluência Básica, antes que o período de inscrições acabe. Basta acessar o link na descrição do vídeo ou escanear o QR Code que está nos 2 cantos da tela. Bom, eu separei algumas coisas aqui, anotei algumas coisas do que o Quinteiros falou ontem, tá? E que eu considero, sim, porque que eu vou justificar para vocês que é teimosia. O Quinteiros, ele rebateu a situação de não jogar com meias, e ele disse mais ou menos assim, tá? Não exatamente com essas palavras, mas mais ou menos assim. Sobre jogar sem Cristaldo e sem Monsalve, que ele busca a melhor forma de jogar e ele quer um time com protagonismo. O que é um time com protagonismo? Você pode entender que seja um time que tenha controle das ações, mas o controle das ações ele pode ser colocado a partir de uma posse de bola ou a partir de um time intenso no ataque e que produza oportunidades de forma incessante. E não necessariamente tu tem a posse de bola, pode ser na ligação direta, que é o que quer fazer o Quinteiros. Porque ele respondeu sem responder nada. Por que tendo 2 meias, Cristaldo e Monsalve? Cristaldo é uma das contratações, se não a mais cara da história do Grêmio. O Monsalve, em poucos jogos, todo mundo começou a dizer: senhores, esse menino tem 20 anos, ele é um cheque em branco do Grêmio. Mas como cheque em branco se ele não joga? E o Grêmio está precisando desse meia, seja o Monsalve ou seja o Cristaldo. Então ele quer a bola por cima, ele quer atacar pelos lados do campo. E ele falou sobre isso. E eu até anotei aqui, ó, ele disse assim, ó, parte do que ele falou ontem, tá, o Quinteiros, algumas das coisas que eu gostei. Primeiro, começa ele dizendo assim, ó, ganhamos o jogo porque fomos eficientes, criamos menos situações que o rival, mas o importante é ser eficaz e aproveitar. Tipo assim, os caras criaram muito mais do que a gente, mas nós somos mais eficientes e acertamos o gol. Não é bem assim, mas vamos lá. Jogamos bem, mas tivemos inferioridade na marcação pelos lados, principalmente pelo lado do Igor, que é o Serrote que ele tira, e no segundo tempo quem joga é o João Lucas. E outra que ele disse que me chamou a atenção: eles foram muito superiores nas laterais, temos que melhorar o setor defensivo, estamos muito fracos no sistema defensivo, é isso que ele está chamando a atenção. Bom, vamos lá. Algumas insistências do Quinteiros que deixam muito claro a teimosia.
O Pavon, em algum momento do jogo, tu sabe que ele vai entrar. O Pavon não joga bem com a bola no pé e o Pavon não joga bem sem a bola no pé quando precisa marcar, porque ele não tem essa característica. Laterais. Ontem, de novo, ele colocou na parte final do jogo ali o garoto Vieri, que ele gosta muito, improvisado como lateral esquerdo. O Lucas Esteves, para mim, fez o melhor jogo dele com a camisa do Grêmio ontem. Sabe, ele foi mais participativo, ele foi mais agressivo. Eu gostei muito da participação dele. Mas ele sai ontem claramente por desgaste físico. Ele estava sentindo câimbras, por isso que entrou o Vieri. No lado direito, quando sai o Igor Serrote e volta o Grêmio com o João Lucas, pergunto para os repórteres da jornada. Vem cá, tem alguma notícia de alguma lesão do Igor? Porque não tem explicação sair o Igor. Mas olha só, o Quinteiros disse, ó. Jogamos bem, mas tivemos inferioridade na marcação pelos lados, principalmente pelo lado do Igor. Foi por isso que ele tirou o Igor Serrote. Só que ele tira o Igor Serrote para botar o João Lucas. E o João Lucas, eu não sei mais que adjetivo utilizar para ele. Porque ele dorme em campo, ele não tem noção nenhuma de marcação. Teve um jogo que ele estava indo até bem, e aí no final da partida lá contra o São Raimundo, ele do nada dá uma rosca na bola, joga a bola para dentro do gol, faz o gol contra e quase elimina o Grêmio. Ele não consegue marcar ninguém, ele não acompanha ninguém. Então, se tu vai justificar que tu tem que tirar o garoto, o Igor Serrote, porque tá sendo muito atacado por ali, e tu põe o cara, onde é que sai o gol do Atlético Mineiro? Lançamento às costas do João Lucas, entra o Rony sozinho, e dá um peixinho e faz o gol. E a gente vê o lance, quando a bola tá na metade do trajeto, o João Lucas já parou de correr, ele já desistiu de chegar próximo do Rony. Então não dá, sinceramente. Então a justificativa as justificativas do Quinteiros é mais ou menos, eu tive uma dificuldade, eu corrigi, por isso que a gente ganhou. Não. Nós ganhamos apesar do Gustavo Quinteiros. Isso não é mais convicção, é teimosia. E sobre a questão do rodízio de capitães, cara. Aí é um troço que, sinceramente, ele botou assim, abre aspas pro Quinteiros, vou buscar 2 ou 3 capitães. Rodízio de capitães, eu prefiro assim. E ele faz uma justificativa que nos leva a olhar mais a fundo no vestiário do Grêmio. Quando ele diz assim, porque daqui a pouco tem o Edenilson que atende um determinado grupo de jogadores do vestiário. Daqui a pouco o Vila Sante, ele tem mais proximidade com outro grupo de jogadores. Ele deixou muito claro. Hoje, o vestiário do Grêmio não é uniforme. Isso é fácil, é só prestar atenção no que ele disse. Então, é muita teimosia e pouco aproveitamento. Não existe futebol sem meias. Nós vamos sofrer muito. E pela teimosia do Quinteiro, sabe o que vai acontecer? Ele vai botar eventualmente aí num jogo pegado, todo jogo é pegado pro Grêmio. Ele vai botar um Monsalve ou um Cristaldo, vai naufragar e ele vai justificar igual o Renato justificava. Vocês não queriam os dois? É uma teimosia e eu espero que o departamento de futebol esteja atento ao que está acontecendo. Nós ganhamos, é muito bom ganhar, sem dúvida nenhuma, mas não vamos tapar o sol com a peneira. Se a amostra que nós vamos ter para o ano inteiro é o que aconteceu ontem contra o Atlético, onde o melhor jogador, os 2 melhores jogadores em campo eram defensores. O Volpi, que fez um jogo brilhante, e o Camilo, que até bem pouco tempo a gente nem sabia quem era. Mas eu quero saber o que tu pensa a respeito de tudo isso. Tu gosta do rodízio de capitães? Tu prefere o time sem meias? Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações e eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.